Olá, toda semana no Câmara Livre a gente conversa na nossa missão pública para rádio e TV, na rede pública integrada tanto para o YouTube quanto dos canais abertos e fechados e no 96,9 FM do rádio, sobre histórias de vida. E no nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar praticamente, eu que estou arredondando aqui, de 25 anos. E 25 anos do ponto de vista da história, se a gente for ver antropologia, é quase nada, é um grão de areia. Só que se a gente olhar para o nosso tempo, significa toda a história dos primeiros 1/4 de século do novo século. Porque é só pegar 2000 para 2025 ali, exatamente nesse horizonte onde aconteceu um mundão de coisas do ponto de vista tecnológico, da revolução industrial, da informação, que eu quero dizer, digital no mundo, desse mundo binário global, é que está inserida a Giovana Gimenez Mueller. Mueller, exato. Obrigado por ter vindo conversar com a gente. Obrigada, a honra é toda minha, muito obrigada pelo convite. Eu comentei sobre isso porque a gente vai aqui gravando a história do tempo, né, conversando com todo mundo, e a gente falava sobre isso. Eu sou da geração analógica e estou conversando com a geração que nasceu binária tecnológica aqui, Exato. digital. Exatamente, desde os meus 5 anos ali já querendo fuçar no computador. Lógico, não é exatamente como hoje que as pessoas realmente nascem, né? Os bebês realmente nascem ali com a tecnologia, com o celular, mas sempre assim, sempre a tecnologia muito presente desde da minha geração. Você já chegou a conversar com o teu pai, com a dona Cláudia, falando para eles, olha, você percebeu eles, que eles nasceram num mundo que tinha o radinho lá, Sim. de pilha, e agora vocês me dão um negócio aqui que eu falo com todo mundo, em qualquer lugar do mundo ao mesmo tempo? Exatamente, é uma doideira, né? A gente tá aqui no Brasil, em outro país, a gente consegue se comunicar, é uma tecnologia surreal. Inteligência artificial agora também. Giovana, você é filha única, imagina você apresentando inteligência artificial para os seus pais agora, sobre esse mundo que eles não viram nascer e estão reaprendendo com você. Exatamente. Meu pai agora mexe com a inteligência artificial para ajudar no trabalho também. E, cara, até eu, né, fico chocada, assim, a gente fica abismada com a capacidade que ela tem hoje de nos ajudar, né, nessa questão do trabalho. É incrível. Você foi apresentada ao celular como a caçula, a jovem, a única da família, filha única, com que idade mais ou menos? Mais ou menos no celular com uns 10, 11 anos. 10, 11 anos. A gente está falando aqui, ó, 2000, 2025, só para demarcar o tempo que a gente está gravando, vou fazer essa fração aqui. Há 15 anos, a gente falava de Orkut. Sim, tinha muito. Nossa, eu era estava sendo apresentada ao Orkut ali. Hoje eu falo, que Orkut nada, eu já fui pro mundo. No Orkut, brincava lá com os joguinhos, Colheita Feliz. Nossa, eu adorava. Aí depois veio o Facebook, né? Teve essa migração do Orkut pro Facebook. Quando a Giovana veio e foi apresentada para o mundo da tecnologia, e logo em seguida, porque ela é bastante jovem para a universidade, eu estava comentando com ela aqui que eu tive uma namorada lá nos anos 90, na Unesp, que é o berço dela, também somos unespianos, que me dava coisas para digitar do COBOL. O COBOL hoje é coisa velha. COBOL hoje realmente ainda é um pouquinho utilizado, mas para casos muito específicos, assim. Realmente hoje a gente tem linguagem mais modernas aí para utilizar. Aí do celular, você entra na adolescência já dentro do mundo, desbravando essa ideia global aí de todos os aplicativos que a gente viu em seguida. Com certeza. Com certeza. Isso acabou entrando no seu dia a dia. Sim, eu vi nascer os aplicativos hoje mais famosos, né? Instagram, YouTube, Facebook. Então, é muito incrível ver a evolução deles assim ao longo dos anos. Olha, eu tô tentando lembrar um aqui com Skype. Eu tô tentando esquecer do Skype, não posso. Morreu, né? O Skype hoje não tem mais. Mas, sim, também lembro. O MSN também. Nossa, eu adorava conversar com os meus amigos pelo MSN. Se a gente pudesse voltar nessa época, eu ia ser muito feliz. A tua turma vivia, porque imagino dentro da faculdade, então, ainda mais recente. Mas antes disso ainda, a Giovana lá da escola, você fez CTI da Unesp. Sim, a moçadinha tava todo mundo lá, tem esse aqui, tem esse aqui. Sim, como a gente estava num curso de informática, né, a gente sempre estava ali diante das tecnologias. Então eu lembro, a gente tinha um laboratório, assim, de informática, que todo mundo ficava programando ali ao mesmo tempo e era muito legal. Você sabe que com 17 anos, né, eu, seus pais, você passou por isso, não é muito simples e às vezes é muito difícil a questão das vocações de escolher a profissão. Puta, eu estou aqui tentando descobrir o mundo ainda, agora tem que escolher o que eu vou fazer
para o resto da vida. O senhor é muito recente ali com 17. Aham. Você foi para o Colégio Técnico da Unesp em Informática, escolheu a universidade, aí ficou talvez mais bem encaminhado, porque você Sim, fez a etapa anterior. exatamente. Eu falo, se não fosse o CTI, eu não sei o que eu estaria fazendo da vida hoje. Porque foi o CTI, né, esse curso de informática, que me introduziu nesse mundo da tecnologia e da programação. Então, eu realmente não sei o que eu estaria fazendo. É muito louco pensar nisso. Porque se você pega um colega ou uma colega sua lá, que está lá no colégio e descobre que o negócio dela é antropologia, como eu mencionei, que história, ela, opa, deixa eu cair fora. Já Sim. Rapidamente se atualiza e se ajusta. Exatamente. Você já gostava de fazer contas, matemática, linguagem, Adorava. cálculos? Eu sempre fui, né, muito fuçada assim, com o computador. Então, eu lembro que quando era criança, a gente tinha um computador em casa e o meu pai, ele trabalhava em 2 empregos. E eu ficava pedindo pra ele, pai, me ensina a mexer nesse computador, me ensina a mexer nesse computador, só que ele não tinha tempo. Tá. Aí teve uma hora que eu falei, quer saber, eu vou aprender eu mesma aqui. Aí eu comecei a fuçar, comecei a mexer e fui aprendendo sozinha. Então, e desde então, como eu sempre fui muito fuçada, nossa... Mas entrar lá, aprender os caminhos simples de uso dele, de uso mesmo, ou isso. quero entender o MS-DOS desse trem Não, aqui? de uso mesmo, de uso simples assim mesmo. Depois eu fui evoluindo, mas entre meus amigos, assim, eu sempre era aquela que ficava mexendo muito no computador, sabe? Então, por causa disso, eu escolhi o curso de informática, né, por já ter essa afinidade. Então, no curso de informática no ensino técnico, lógico, eu tive muita dificuldade no começo, né, com programação, porque programar de fato era muito novo para mim, eu nunca tinha visto nada sobre isso. Então, eu tive muita dificuldade no começo, mas aí foi quando eu descobri que eu realmente queria seguir nessa área. Então, foi muito legal essa descoberta para mim. Tá. Aí no Colégio Técnico da Unesp, para quem não conhece, você tem 3 áreas, né? Exato. Você no pode CTI, escolher o sim. caminho. Sim, você pode escolher informática, eletrônica ou mecânica. Entendi. Aí você foi para informática e logo em seguida já para os sistemas de informação. Isso, na Unesp. Em 2020 eu ingressei na Unesp no curso de Sistemas de Informação. Aí que está outro detalhe da história. Muito legal esse bate-papo do ponto de vista da história. Ó, nós estamos fazendo 25 anos da TV Câmara ali. E que quando legal. as pessoas forem assistir depois, eles vão entender essa fração de tempo muito interessante da nossa conversa aqui. Em 2020, a Giovana, cheia de vontade de aprender o mundo, entra na universidade, só que o mundo todo foi paralisado por causa de um vírus. Exatamente. Fui fui 2 semanas presencial para a faculdade, estava animada ali, minha vida universitária, pandemia. Todo mundo em casa, suspensão de aulas, né, por tempo indeterminado. Aí eu fiquei, o que eu vou fazer agora? Né? Eu saí de uma rotina totalmente presencial, né, totalmente corrida, para ficar na minha casa e... Você só estudava? Só estudava nesse momento, já. Exato, só estudava. Tava na faculdade, assim, só estudava. A Cláudia e o Avatar falavam, vai lá, vai só estudar. Exato, só tive o privilégio de só estudar nesse momento. E aí eu comecei a querer estudar mais coisas por fora, né? Coisas além da faculdade. Porque nessa área de tecnologia, a gente tem que sempre estar atualizado, né? Se manter atualizado. Porque muitas das vezes o que o mercado de trabalho pede não é exatamente o que a faculdade vai ensinar. A faculdade vai ali te dar os fundamentos, né, da computação, a base, experiência, tudo que você precisa, mas você às vezes tem que correr por fora e aprender mais coisas por fora, né? Olha, o que você está fazendo faz todo sentido para mim. Eu vou pegar a fração do tempo inteiro aqui e fazer o recorte. Eu entrando na universidade em 89, a primeira turma de jornalismo da Unesp. É exatamente essa sensação que eu tive quando saí em 93. Ó, eu vou ter e tive formação humana, conhecimentos gerais do mundo, oportunidades de aprender coisas que eu nunca tinha visto. Só que a célula da academia, né, que é o aprendizado laboratório, é uma, do mercado é outra. Exatamente. É perfeito, é exatamente isso. O mercado é um pouco diferente. Então, eu comecei a estudar, assim, coisas para o mercado, que foi quando eu comecei a estagiar também, consegui meu segundo estágio, porque eu já tinha feito estágio no CTI. Então, foi quando eu comecei realmente a estudar mais por conta própria também. A pandemia atrasou seus ciclos de vida. Ainda estamos aqui falando em 2025. Estamos gravando em agosto de 2025 só para demarcar o tempo. De uma maneira assim. Deu uma esticada. Exato, deu uma esticada. Eu estiquei um pouco minha graduação porque eu simplesmente
senti que eu não estava aproveitando a faculdade como ela deveria ter sido aproveitada. Então, eu queria mais oportunidade para fazer intercâmbio, por exemplo. Eu queria mais oportunidade para participar de coisas que apenas estudantes conseguem participar, que é o caso da competição da Apple também, que a gente vai falar Sim. um pouquinho mais sobre Sim. depois. Então, eu dei essa esticada na graduação. Agora, olha um detalhe da tecnologia, como ela te salvou em certa dose. Se fosse no meu curso dos anos 80 e 90, era impressionante como eu tinha que buscar material de xerox. Sim. Gastava uma grana de xerox dos materiais de estudo que os professores davam. Você, por algumas semanas, ou mesmo, não sei como aconteceu por causa da pandemia, no mínimo poderia fazer isso via teleconferência. Sim, com certeza. Coisa. Foi o que eu fiz por 2 anos, né, na Unesp. Por 2 anos a gente ficou EAD. Tá, aí o mundo digital acabou, de certa forma, salvando o curso em alguma dose. Exato, exatamente. Não precisei parar 100%, né? O mundo teve que se adaptar aí. Como você deu essa esticada, você ficou um mês na Alemanha. Fiquei, sim, fazendo intercâmbio. Não era exatamente sobre tecnologia, era mais envolvendo marketing digital. Tá. Mas eu fui muito mais para conhecer a cultura, a língua, aprender um pouco de alemão, sofrer um pouco aprendendo alemão, porque alemão é difícil pra caramba. Então, fiquei um mês lá em Darmstadt, né, que é uma cidade perto de Frankfurt, e foi muito legal para conhecer pessoas assim do mundo todo, foi uma experiência única. A questão do Perdão. Imagina. A questão do intercâmbio, ele está associado à própria estrutura do curso. Ele oferece algumas oportunidades. A Unesp, ela tem um sistema de intercâmbios, né? Então, você consegue aplicar ali para diferentes tipos de vagas. Tá. Em 2024, você está aqui logo no final desse ciclo, a pandemia daí já se estabilizou e tinha um concurso, como tem, anual, muito famoso da Apple. Vocês sim. já sabiam disso entre vocês? Olha, nós vamos fazer isso? Como é que surgiu? Acho que não exatamente dentro da Unesp, mas eu sabia isso por fora, assim, Tá. sabe? Internet aí da vida. Mas esse concurso da Apple, então, ele é bem famoso, ele acontece anualmente. E ele consiste numa competição para estudantes, então mais um motivo para eu ter adiado a graduação, que eu queria participar dessa competição, em que a gente precisa construir um aplicativo envolvendo as tecnologias da Apple. Né? Então, um aplicativo para iPhone, um aplicativo para iPad, utilizando as tecnologias da Apple. E aí, todo ano, a Apple ela premia 350 vencedores do mundo todo. Ok. E a partir de 2024, que foi o ano que eu ganhei ano passado, a Apple nomeou entre esses 350, 50 vencedores e nomearam como vencedores distintos. Tá. Então, esses vencedores com a menção mais honrosa, né? Que os projetos tiveram maior destaque. Chamou a atenção deles Chamou a lá. atenção deles, E esses 50, eles deram a viagem lá para Apple Park, na Califórnia, com tudo pago, avião, aéreo, né? Hotel, tudo pago, pra gente assistir uma conferência que a Apple faz, que ela divulga novidades dos sistemas operacionais, novos dispositivos, enfim. E também para conhecer engenheiros da Apple, né? E eu fui uma dessas 50 pessoas vencedoras do mundo todo. X foi o ponto assim, mais feliz da minha vida, eu fiquei muito feliz com essa conquista. E eu fui lá para Apple Park, lá na Califórnia, né, que fica em Cupertino. E aí pude conhecer o CEO da Apple, o Tim Cook, ele apareceu lá na nossa frente para nos parabenizar presencialmente. Então isso para mim foi assim, foi uma conquista surreal, fico muito feliz, até me emociona de falar. Desculpa a analogia, conversar com o Pelé lá na tua frente da tua área, né? Tipo isso. Falou, o homem tá aqui. Exato. Então, foi realmente surreal conhecer outras pessoas também do mundo todo que têm a mesma paixão que eu, né, que é construir, que é poder mudar a vida de outras pessoas através da tecnologia. Agora, o concurso, ela está falando assim como se fosse coisa muito fácil. Não, apareceu na Apple lá, vamos fazer um aplicativo e tal, não sei o quê. Quanto tempo para desenvolver? Então, essa competição é individual e normalmente ela abre as inscrições ficam abertas por 2 a 3 semanas. Okay. Mas você pode começar a pensar no aplicativo, por exemplo, hoje, para desenvolver para a competição do ano que vem, sem problemas nenhum. Então, a gente tem essa faixa de tempo. No meu caso, foi um pouco diferente, porque eu tinha uma ideia, mas essa ideia eu senti que ela não ia ganhar, ela não ia vencer. Então, meio que nos 45 do segundo tempo, eu desenvolvi uma outra ideia. Então, foram 4 dias desenvolvendo esse aplicativo. Qual foi a sua ideia? A minha ideia foi um aplicativo voltado para a educação, porque eu gosto muito dessa área de educação na tecnologia. Ok. E eu fiz um aplicativo para as pessoas aprenderem os fundamentos de computação, como o caso de algoritmos e estruturas de dados, de uma maneira totalmente visual e interativa.
Então, falando um pouco mais técnico aqui, Claro. né? Mas algoritmos de ordenação, por exemplo, como que a gente ordena uma lista de números? A gente tem diferentes algoritmos que a gente pode fazer isso. Então, eu mostro cada um deles e suas diferenças. Então, é interessante ver, por exemplo, os elementos de uma lista sendo ordenados de forma totalmente interativa. Então, meu objetivo foi justamente tentar desmistificar um pouco esse aprendizado. Porque quando eu entrei na faculdade, foi uma matéria que eu tive muita dificuldade. Tá. Essa parte de estrutura de dados. E é uma matéria que, vendo a galera da computação, eles também sentem muita dificuldade. Então, como é uma coisa que eu gosto de estudar muito, eu falei, por que eu não posso ajudar o próximo, né? E a conseguir também a desmistificar todo esse processo de aprendizado. Então, foi essa a ideia. Vamos falar um pouquinho, e sem nenhum problema, a função nossa é essa mesmo. Eu não entendo nada de algoritmo e é isso talvez que seja legal para colocar para eles. Se você pudesse aqui de bate-pronto falar, algoritmo é o quê? Um código? Algoritmo é uma receita de bolo. Uma Boa. receita de bolo que você precisa seguir de uma maneira estruturada para produzir algum resultado. Tá, e quando você fala algoritmo de ordenação, vem da palavra ordenar, criar ordem. Exatamente. Imagina uma lista de números com números totalmente desordenados. Tipo 5, 4, 3, 10. Como que eu faço para ordenar esses números? Tá. Você já pensou, tipo, você pegando uma lista, como é que eu faço para trocar eles de posição? Tem uma lógica, Exatamente, uma tem uma equação lógica, matemática exatamente, aí. tem uma lógica por trás disso. Tá. Exatamente, eu tenho diferentes lógicas, na verdade, porque Sim. eu tenho diferentes algoritmos de ordenação. Tá. Alguns algoritmos são melhores do que outros, por exemplo. Então, você entendendo isso, você entendendo como isso funciona, te abre muito mais a mente para entender qualquer tipo de problema. Os caras que estão lidando lá com as ferramentas de oferecer tecnologia para o mundo, eles estão falando, bom, todo mundo se conversa através desse trem aqui, né? Esse trem é bom, de Minas Gerais. Quem fizer lógicas melhores ou desenvolver lógicas melhores vão se desenvolvendo mais na profissão. Por exemplo, rede de conexão no Facebook é um algoritmo de grafo. Né, que você tem ali um amigo se conectando com o outro, que se conecta com o outro, que se conecta com o outro. Tá. Então, questão de mapa também, de GPS, também é um algoritmo de grafo. É que você tem um caminho que ele é melhor do que outro. Por exemplo, para você chegar de um lugar para o outro, você tem diferentes opções. Tá. Alguns caminhos são melhores do que outros. É algoritmo de busca. Algoritmo de busca também. Por exemplo, como é que eu posso buscar um determinado número numa lista de números? Existem diferentes maneiras da gente fazer isso. 2 maneiras principais hoje da gente fazer isso. Tá. No seu trabalho que você destacou, que te levou lá na Califórnia, você fala, poxa, eu vou pegar isso de forma talvez mais simples para quem não entende nada disso. Exatamente. Eles entenderem o básico dessas informações. Exatamente. Como uma estrutura de dados, por exemplo, funciona. Por exemplo, uma pilha. Uma pilha é uma estrutura de dados. A gente pode realmente fazer uma analogia com uma pilha de prato. Tá. O último prato que você coloca na pilha de pratos é o primeiro que você vai tirar. Isso é uma pilha. Beleza. Perfeito, é isso. Eu lembro aquele vídeo dos dadinhos, sabe? Dadinhos. Aí tem a distância entre os dados, o tamanho entre os dados, os pesos entre os dados e os percursos. Tem um lugar que era reto, tem um lugar que era declive, tem um lugar que era curva. Quem foi formar isso tudo teve que calcular tudo isso do ponto de vista da física para ver se apertando um dado, o último ia cair. É uma lógica e um código matemático, pensando muito de forma bem simplista aqui. Que legal. Você desenvolveu isso e você queria que as pessoas que tivessem o quê? Poxa, deixa eu tentar mostrar para eles, abrindo o meu aplicativo, como é que funciona o básico disso aqui? Exatamente. Essa competição da Apple, eles gostam muito de você fazer alguma coisa com impacto social. Legal. Então, algo voltado para educação, Legal. Acessibilidade, sustentabilidade também. Então, como eu sou muito ligada na área de educação, desde sempre, até dou aulas, né, de programação, né? Então, como eu sempre gostei muito dessa área de educação, eu falei, eu gosto muito de aprender sobre uma coisa, por que não ensinar outras pessoas também, né? Muito bom. Então, foi exatamente essa a ideia, fazer esse aplicativo de educação voltado para um público bem específico, que são alunos de computação também. Tá. Quando você está na universidade, do teu caso, você está experimentando aí formas de entender, lógico, as várias formas, as ferramentas de programação, no sentido mais profundo dela, de estruturar, porque você pode ser chamada lá depois no mercado para desenvolver Com isso. certeza, exatamente. Agora, no dia a dia, a gente inevitavelmente usa essas ferramentas, sabendo nada ou não. O que você diria para essa pessoa que fala, puxa, eu não entendo nada, mas eu preciso aprender alguma coisa? Por exemplo, conhecer teu aplicativo.
Sim, exato. Acho que na área de tecnologia a gente tem muitas, por exemplo, linguagens de programação, né? A gente tem muitas ferramentas. E na faculdade, lógico que você não vai conseguir aprender todas elas. Nem tem isso na grade curricular. É aquilo que eu falei, você vai aprender a base. Boa. Você vai aprender aquilo que vai te dar o conhecimento necessário para que você aprenda essas ferramentas no futuro. Então, é o que o mercado de trabalho acontece. Por exemplo, hoje eu trabalho com uma tecnologia X, mas amanhã eu posso trabalhar com uma tecnologia Y. Eu tenho que ter esse dinamismo, né, de conseguir aprender coisas novas. Tá, o que você viu da curiosidade da Apple, por exemplo, do Echo Park lá? Apple Park, que estava na sua cabeça, falar certo, senão o fonema produz outro significado. De coisa que te chamou a atenção daquele mundo que se abriu na sua frente ali? Nossa, acho que quando eu cheguei lá foi um choque, porque é um lugar muito bonito. Tá. Muito bonito. Primeira coisa que eu falei, e muito tecnológico. Tá. Então, o americano gosta de cores. O americano gosta mostrar, muito, né? muito, muito. Então eu cheguei lá, já cheguei no dia do evento, né? Então eram muitas pessoas assim muito importantes no mundo todo. O CEO da OpenAI, por exemplo, que é o ChatGPT, né, de hoje, estava lá também, então eu consegui ver ele de perto. Então são pessoas muito importantes que você fica e fala, caramba, onde eu tô? Né? Tipo, como é que eu saí de Bauru aqui? Na verdade, de Piratininga, porque eu moro em Piratininga. Tá. Como que eu saí de Piratininga para o Apple Park, né? Então isso para mim foi surreal, ver pessoas tão importantes, um mundo muito tecnológico, e ver as novidades ali que eles estavam falando, abriu minha cabeça para muita coisa. Quando você está na internet, vendo o Instagram, vendo as ferramentas ali, o Facebook está mais pessoal mais idoso da minha idade agora, não sei o quê, mas enfim, as pessoas estão usando do dia a dia. Você consegue, observando, utilizando a ferramenta, entender algumas lógicas principais ou não é assim que funciona? Não, a gente consegue entender. Do teu ponto de vista. A gente consegue fazer aqueles chutes, né? Tipo, eu acho que isso funciona dessa maneira. Tá. Sabe? A gente consegue ter uma visão ali de uma maneira mais tecnológica sobre alguma coisa, algum ponto, mas realmente cravar assim com 100% de certeza, Legal. A gente não consegue. Por exemplo, como que o algoritmo do Instagram funciona? Eu não sei. Tá. Eu não sei como é que eles fazem ali o algoritmo para um vídeo viralizar ou não. Aí é legal, porque você sabe que lá na mesma internet, que é o mundo, é uma grande feira livre. Não pensem que é diferente, né? Tem o cara que vai vender o ovo de codorna, o cara que vai vender o ovo de Colombo no dia a dia. Não tem milagre, né? Mas tem muita gente que vende milagre. Não, eu vou fazer você viralizar o seu vídeo. Exatamente. E passar, você vai ter 100 mil seguidores. Não, realmente, esse tipo de... é muito apelativo, né? Essa oferta é muito apelativa. Lógico que existem estratégias, né, que você consegue fazer com que o seu vídeo performe melhor, mas não dá pra cravar, né? Não dá pra cravar. Tipo, se você fazer isso, seu vídeo vai explodir. Aí não tem como. Tá. Quando você vê um vídeo que se transformou, por exemplo, viralizou, em 1 milhão e pouco, às vezes não é necessariamente a estratégia que utilizou lá. Chamou atenção, saiu fora da bolha. Exatamente. E vazou. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Eu postei um vídeo fazendo um código, um vídeo tipo time-lapse, que é aquele vídeo bem rapidinho, eu escrevendo um código, fazendo a tela de login inicial, acho que do Spotify, por exemplo. Eu estava replicando essa tela via código, né? E deu 7 milhões de visualizações. O mesmo vídeo que eu faço, tipo, por exemplo, fazendo a tela, sei lá, do Facebook, não dá isso. Não dá. Então não tem uma lógica. É realmente, às vezes, não sei, é sorte, talvez, assim é. Agora, olhando de lá para cá, os sistemas de controle de informação dessas grandes empresas em relação ao que a gente faz, é um baita banco de dados para ele, para saber o que a gente fala, o que a gente quer, o que a gente consome. É um negócio. Sim, eles usam isso para sistema de recomendação. Né? Eles sabem o que você procura, né? Eles monitoram, né? Tipo, a internet é assim que funciona hoje em dia. Nunca aconteceu, tipo, você começar a pesquisar, quero viajar para tal lugar, daí depois só aparece anúncio disso. Você já né? assistiu esses filmes, quais desses eletrônicos que lhe vem à tua cabeça agora, que os caras estão lá no meio do caminho? Tem até um documentário interessante sobre caras que trabalharam no Facebook, na Apple e tal. O cara fala, olha, agora todo mundo vai comer o moranguinho vermelho lá, maçã, o morango do amor lá. Morango do amor. Eu falei, gente, isso aí é coisa do consumo, que apareceu do dia a dia. Ninguém estruturou lá isso na minha cabeça. Com certeza. Né? Exato. Alguém foi lá e pensou, agora eu vou soltar o algoritmo, porque todo mundo vai falar do morango do amor. Se fosse assim,
Eu estou comentando isso, que é muito legal de usar o leigo para o outro lado. Eu lembro da música da Caneta. Lembra daquele cara da música da Caneta? Ninguém sabe o nome dele agora. Mas ele escapou a música ruim. Mas tudo viralizou, bem. né? Nunca mais vai acontecer. O que você pensa neste momento, ainda está na fase de descoberta, adolescente, o mundo tecnológico explodindo ao teu redor, no teu próprio tempo, você é a Giovana tecnológica do ponto de vista do aprendizado e de todas essas descobertas, né? O mundo digital explodindo na sua frente e agora você está aqui diante e fala, fui lá no prêmio da Apple, puta, legal, conheci lá a estrutura toda. E o que você pensa nesse momento, e pode isso mudar muito, lógico, em fazer com o que você tem até agora, desse mundo na sua frente? Olha, eu vou fazer o quê? É uma ótima pergunta. Acho que a gente tem tanta informação, né? Tanta coisa que a gente pode fazer, mas o que eu realmente quero seguir fazendo é seguindo nessa área de educação com a tecnologia. Legal. Então, construir alguma coisa que outras pessoas vão utilizar e vão falar, olha, isso aqui me ajudou para tal coisa. Que até puxando um pouco do gancho da última competição que eu venci da Google também, que eu desenvolvi uma plataforma para preparo para o Enem. Então, uma plataforma com inteligência artificial, que a pessoa consegue, por exemplo, corrigir uma redação de acordo com 5 critérios do Enem, com inteligência artificial, consegue gerar também questões personalizadas, por exemplo, eu tenho muita dificuldade sobre o tópico Revolução Francesa de História. Então, eu consigo gerar questões ali por inteligência artificial que se parecem com a do Enem. Então, essa plataforma que eu desenvolvi, ela também foi vencedora do melhor prêmio da América, ou melhor da América Latina nessa competição do Google. Foi há 3 semanas atrás. 3 semanas atrás. Então, foram mais de 10 mil participantes dessa competição. Ela foi totalmente online. Nesse caso, não teve viagem, só teve dinheiro mesmo, mas tá tudo bem. Opa! Então, foi o melhor da América Latina. Eu fiquei muito feliz, né, da Google ver esse projeto e ver que tem potencial para isso. Então, foi uma plataforma justamente para a gente tentar democratizar o acesso à educação, que eu acho muito importante. Como isso pode ajudar, né? Como tudo. Exatamente. A bomba atômica, o bem e o mal. A gente não ficar aqui falando de maniqueísmo, mas de você estruturar, as pessoas podem estudar para concurso, para conteúdos de ensino médio, com OAB, sem Unicamp. Tanto sofrimento, mais organizado em casa, se souber usar bem esses elementos. E a gente pensa também em quem não tem condição de pagar um cursinho particular, um professor particular. Democratizar o acesso à educação. Que legal. Aí a criança que está lá agora vendo a gente, está lá na ponta da periferia da cidade, que vai entrar no ensino médio e fala, puxa, eu não vou ter acesso àquela informação do cursinho de classe A e B em Bauru. Sim. Não, é possível furar a bolha também. É possível, exatamente. Então, o próximo passo é justamente tentar também fazer parcerias, né, com ONGs, com instituições também, porque a inteligência artificial hoje, ela é cara, né, pra gente gerar conteúdo em inteligência artificial, não é barato. Quando a gente fala também de larga escala, né, de milhares de pessoas utilizando, costuma tender a ficar mais caro ainda, né? A tendência é ficar mais caro. Então, a gente precisa justamente dessas parcerias para tentar realmente levar isso a quem precisa utilizar. Eu vou usar de novo, vão me criticar do lado de lá, mas não tem nenhum problema com isso. Eu sou analógico, um aprendiz do mundo digital e não é a minha praia. Que bom que eu estou aqui no meu mundo e exatamente isso talvez que seja o detalhe. Acho que você vai entender. Quando eu era jovem, menino, e tinha curiosidade por alguma coisa, eu tinha que correr na biblioteca, perguntar. Eu tenho 12 irmãos, tá? Então, eu sou o mais novo, perguntava para o mais velho, apresentava algum elemento, ia lá nas enciclopédias. Eu sou da geração Atlas. Né? Então, seus pais, a dona Cláudia vai saber o que a gente está falando aqui. E hoje você tem esse mundo fantástico da inteligência artificial, mas eu vou me referir a uma questão que você vai fazer. Bom, mas qual é a base de informação que alimentou isso? Como é que na tua cabeça é isso? Beleza, inteligência artificial. Se eu souber estruturar, usar a ferramenta, ela vai me dar algo, vai lá buscar e trazer para mim a Revolução Francesa aqui. Mas eu tenho que ver onde, para conferir quem alimentou essas informações. Exatamente. Então, hoje as inteligências artificiais elas são alimentadas com um grande volume de dados. Bilhões de dados. Então, ela já entende muito bem sobre diferentes contextos. Então, se você perguntar hoje sobre a Revolução Francesa, ela vai saber te responder. Beleza. Talvez não tão específico quanto o Enem, né? Do contexto do Enem. Mas para isso a gente pode pegar dados externos. Por exemplo, a gente pode pegar vídeos do YouTube, transcrever esses vídeos e alimentar a inteligência artificial
com o conteúdo transcrito. Eu vou tentar organizar aqui. É que se eu vou pegar o mesmo exemplo, a Revolução Francesa, do ponto de vista da história, a gente lembra do Wikipédia lá depois, e eu estou chamando o Wikipédia da minha enciclopédia de ler lá atrás, para uma linguagem bem analógica indo para o digital. O que ela está falando é outra coisa. Eu vou pegar as formulações de possíveis questões para o vestibular. Certo. A inteligência artificial vai lá. Se eu souber ordenar ela vai construir estruturas de informação, falar, estão pedindo isso, Sim, isso, exato. e formular questões possíveis para você. Exatamente. Ela vai um passo, 2, 3 acima. Exatamente. E ela vai retornar exatamente a estrutura que eu preciso para mostrar essa questão para o aluno, né, e ele conseguir responder. Legal. Aí eu fico perguntando para você como é que é na tua cabeça, para a gente trocar aqui mesmo. Vestibular da Unicamp, 1988. Tinha uma prova estruturada, eles entravam muito fora da área de conhecimento cognitivo, de raciocínio, né, de formulações de interpretação. Tinha que saber dialética mesmo. O cara escreve uma pergunta em português. Enquanto o padre pasta, o burro reza. Você tinha que saber formular a frase errada, colocando a vírgula no lugar errado, para trocar o verbo, pronome do outro lugar. Enquanto o padre... Bom, eu tenho que fazer... Vocês vão me chamar de maluco, mas tudo bem. Enquanto o padre pasta, o padre não pasta, vírgula, o burro reza. Era a primeira resposta. Entendi. Segundo B, agora faça corretamente, veio sem vírgula em cima. Enquanto o padre pasta, vírgula, o burro reza. Você coloca a vírgula no lugar certo depois... E ele vai fazer, enquanto o padre estiver pastando, o burro vai rezar. Olha, era só um exercício de 2 vírgulas. Eu estou falando isso, gastei muito tempo, para perguntar o seguinte, é possível alimentar a inteligência artificial nesse nível? É possível, sim. A inteligência artificial hoje ela é muito boa para gerar dados. Porque aí tem que raciocinar. Exato. Para raciocínio, talvez a inteligência artificial ela peque hoje ainda com isso. Boa. Mas para gerar conteúdo, ela é muito boa. Né? Então, a gente tem limitações da inteligência artificial hoje em dia ainda, com certeza. Mas a gente está num nível hoje que a IA, assim, consegue nos ajudar para muita coisa, né? Tipo, aumentar a produtividade em diferentes contextos, né, no trabalho, ajudar... Meu pai está utilizando inteligência artificial hoje para ajudar no trabalho, eu utilizo também para ajudar no meu trabalho. Então, a gente consegue ter isso como nosso braço direito. Lógico que a gente não pode levar isso como verdade absoluta, né? Tipo, tudo que a IA fala é 100% verdade? Não. Aí eu ia te perguntar outra coisa. Como eu vou ansioso, desconfiado, o jornalista é assim, fala, puxa, mas peraí, como é que eu vou acreditar se essa informação que está aqui é boa? Tem lugar para conferir? Não tem um lugar exato para você conferir, mas é aquilo. Por exemplo, na minha profissão, eu sei o que é certo e o que é errado, por exemplo. Né? Em tese, eu sei o que é certo e o que é errado. Mas quando você combina o seu conhecimento próprio com o conhecimento da IA, eu acho que isso é a união do melhor dos dois mundos. Porque você deveria ser capaz de entender se ela está certa ou está errada. Aí é um pouco, né, que é lógico, a virtude humana que me preocupa. De produção de conteúdos que parecem verdade, nem estou falando de deepfake, que é fabricar coisa chula mesmo, errada. Né, de coisa que parece bem elaborada, de construção de raciocínio e no fundo com certeza, tem uma premissa no fundo exatamente. filosófica de conteúdo equivocado. Quando a IA responde, ela parece que está com 100% de certeza. Ela fala com um nível de certeza absurdo. Você, Giovana, 24 anos nesse mundo, muito legal a gente estar trocando essa experiência. E o cinquentão aqui, meio século analógico. Entre os jovens vocês conversam um pouco sobre isso? Ó, pera lá, mas a gente tem que ver se isso aqui é fato. É verdade, sim, com certeza. E é o que a gente tem que fazer, porque não adianta a gente acreditar cegamente na IA. Tá. E aí fica um desafio. Como é que você lida com a ansiedade? Nossa, acho uma ótima pergunta. Com um monte de informação e conhecimento. Pergunta, porque às vezes, né, me assusta o quanto a IA consegue fazer. E essa questão da IA roubar os empregos, né, de hoje, é realmente uma questão a ser levantada, porque, cara, às vezes eu fico assustada, real, com habilidades, assim, que a IA tem. Até mesmo na minha área, a IA sabe muita coisa, né? Muita coisa que talvez eu não sei. Né? Muita coisa além. Então, é realmente um ponto assim que a gente para e pensa, caramba, como é que eu vou... Sabe, me bateu muito essa ansiedade há um tempo atrás, assim, porque eu estava utilizando muito da inteligência artificial e parece que eu estava emburrecendo.
emburrecendo. Entendi. Porque a gente joga tudo pra IA ali, ela responde, né, com... Tudo bem, não é 100% certeza em todos os casos, mas ela nos ajuda muito, Tá. né? Então parece que a gente tá Você fala, voltando... pô, como é que eu não sabia disso? Exatamente, parece que a gente tá voltando uns passos atrás e deixando tudo na mão da IA. E não deve ser assim. Tá. Né? Então, realmente essa ansiedade, poxa, a gente vê hoje, né, esses vídeos sendo gerados por IA estão cada vez mais realistas, por exemplo. Sim. Esses dias eu caí em um vídeo, achei que era verdade, era Caiu? por IA, caí. E porque tem muito vídeo que parece muito realista. E eu fico até muito preocupada com isso. Tá. Em eleições também, como que isso vai, como que vai Nossa, lidar? eleição vai ser uma loucura. Exatamente, Eu tô falando como jornalista que há 30 anos exatamente. fazendo isso, o cara pega um dado lá de trás, se ele Exatamente. trocar uma coisa bem trocada, com estratégia, ele vai vender como Com verdadeiro certeza, algo que é falso. com certeza. Geração de voz hoje, você consegue clonar a voz de outra pessoa em um instante. É. Consegue clonar a minha voz, por exemplo. Fazer Isso me golpe. preocupa. Me preocupa também. Tá, Com certeza que me legal. preocupa também. Que legal. Então, é realmente... Agora, é fantástico que se eu quiser contratar a Giovana hoje e pensar para a escolinha lá da Ponta da Vida que a gente falou, para esses alunos que não têm acesso, porque o chat GPT e IA é caro o instrumento para formar um bom conteúdo do português que a gente está falando aqui, das estruturas do programa de vírgula, das acentuações, eu vou conseguir fazer. Esse é o genial da história. Exatamente, esse é o genial da história. Acho que a gente tem que utilizar a inteligência artificial realmente para o bem e para atingir as pessoas mais necessitadas. Você acabou de ganhar um prêmio, foi para outro prêmio, contando aqui do ar, a gente está gravando em agosto de 2025, só para agora o tempo. O que você vai fazer no teu TCC agora? Meu TCC, então, eu preciso terminar o meu TCC, a proposta inicial dele é realmente esse Trabalho aplicativo. de conclusão de Isso, curso, viu? exato. Pra saber. Meu projeto inicial, então, é esse aplicativo que eu fiz para a competição da Apple, né, envolvendo algoritmos e estruturas de dados. Então, mas estou com um pezinho aí se eu realmente continuo nesse projeto, se eu mudo para essa plataforma também de estudos para o Enem. Então, ainda tô pensando um pouquinho nisso. Você... A gente falou de controle de ansiedade, do tempo de informação. O jornalista, eles ficam doidos. Ele fala, bom, até para minha sanidade mental, eu pego o meu violão em casa, vou passear com o cachorrinho, ela tem dois cachorrinhos, VL, ela vira lá, o pessoal chama Vira-lata. cachorro. Né? E sai para passear. Como que você despressuriza o tempo teu? Nossa, acho que passar meu tempo com a família. Assim, hoje eu moro em São Paulo, né, na verdade. Tá. Mas eu sempre venho aqui a cada 2 semanas para Bauru, justamente para passar um tempo com a minha família. Isso é muito importante para mim, com os meus amigos também. Então, tentar relaxar um pouco, né? Ler livro também, gosto muito de ler, assistir filme, série. Então, tudo isso faz com que exercitar também, faz com que eu consiga baixar um pouco essa pressão. Giovana, se eu perguntasse para a Cláudia sentada aqui com ela, a gente fazendo o mesmo recorte de tempo aqui com ela e falasse para ela, Dona Cláudia, a senhora pensaria que ia chegar um tempo que você ia conversar com a tua filha e ela fazer uma pergunta para um negócio chamado computador e ia te responder na hora? Ela fala, não, Com imagina. certeza não. Nem que eu falaria com ela, com a Alemanha, pelo vídeo. Com certeza não, em tempo. exatamente. Isso pra mim é surreal. A gente em outro país conseguindo conversar por vídeo em qualidade muito boa, né? Assim, é surreal. Tinha uma matéria na China, domingo, eu falei, não é possível, esse negócio não vai funcionar. O cara com o drone entregando pequenas encomendas, e ele programou, tem isso mesmo. pediu pelo iFood deles lá e o cara vai fazer a entrega. Exato. Os carros que não tem motorista, os carros que dirigem sozinhos, que são Ubers. Que Te não assusta dirigem onde sozinhos. a gente vai chegar? Me assusta. Me assusta, mas também me anima. E me anima em um certo ponto. Mas realmente é assustador, assim, a Não gente é? pensar. Porque quando eu penso assim hoje, eu penso assim, o que tem mais pra gente inovar? Boa. Porque parece porque que hoje... você vai mergulhar e fala, peraí, não tem onde chegar Exatamente, porque parece que hoje tudo já existe, tudo já tá 100% automatizado, mas ainda assim as pessoas conseguem surgir novas ideias, né? Surgir novas coisas, então eu penso, onde é que a gente vai parar? Não sei. mais. Muito bom. Giovana Gimenez Moeller. Exato. Muito obrigado por ter feito esse recorte conosco. Parabéns pelo seu, Obrigada. lógico, teu trabalho, por ter ido lá no Apple Park conhecer o dado, mas sobretudo para ir conversar com a gente sobre essa troca de informações sobre o mundo. A gente está falando um pouco de educação aqui, né? Sim, que é conversar sobre essa
tecnologia do dia a dia e, quem sabe, daqui 5, agora vai ter que reduzir a noção de tempo, né? Com um quarto de século, como eu disse no começo. Não dá agora. Você chegou no novo século, a gente está conversando aqui. Daqui 5 anos a gente Exatamente, daqui isso. 5 anos já é outros 25 anos já, né? Nessa área da tecnologia. Com certeza. Olha, daqui 5 anos a gente conversa para ver que mundo mergulhou mais nesse assunto. Com certeza. Muito Iremos. Obrigado do papo. E se eu Obrigada. não deixei você falar alguma coisa, é só pergunta do programa, viu? Por favor, fique à vontade. Obrigada. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui. Então, foi um ótimo papo e espero aí que a galera goste também. Precisando assim, né, qualquer dúvida, qualquer coisa envolvendo a área de tecnologia, só me chamar, vamos bater um papo. E é isso, muito obrigada. Tá vendo quando um Câmara Livre é isso? Você fala de fazer recortes de vida, aí a gente começa a voar no mundo, né? Então eu vou deixar o programa do Câmara Livre de hoje com a pergunta daqui 5 anos, com você que está em casa e eu, a Giovana Gimenez Mueller aqui. Onde vamos chegar? Até.